Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Yves Saint Laurent, gênio, gênio, gênio. Aos 17 anos, ele saiu de seu país, a Argélia, e foi para a França estudar alta costura. Em uma banca examinadora, foi visto por um dos maiores designers da época, não menos o mais místico entre todos, Christian Dior, que ao ver o seu talento, o tomou como seu assistente. Isto deve ter sido consultado entre todos os visionários da época, entre todos os futurólogos, mas não menos Christian Dior deve ter visto o nome de Yves Saint Laurent escrito nas estrelas. Com a ida de Christian Dior, o rapaz, Yves, assume sua posição dentro da Dior. Uma coisa estupenda para alguém tão jovem. Mas a juventude esteve ao seu lado. Com 26 para 27 anos, ele é o mais novo designer a fundar a sua própria maison. Aliado a um outro gênio, Pierre Bourdon, que como ninguém conhecia a arte da perfumaria, decidiu colocar neste perfume um conhecimento praticamente sacerdotal, onde os aromas são oferecidos aos deuses, mas também podem ser utilizados para as cortesãs. Pelas montanhas da Grécia, não outro nome pode ecoar. Mesmo dentro do Monte Olimpo, apenas um nome entre todos. Curou! J'avais été fasciné par les bleus de la mer, les ciels, la fraîcheur intense qui émanait de cet univers voué à la beauté. Dans les mêmes temps, j'ai revu les statues de ces jeunes hommes qui sont la splendeur de l'histoire grecque. J'avais mon nouveau parfum et son nom. Pierre Bourdon criou um perfume em que a estruturação, o desenvolvimento, o equilíbrio são maximizados para a perfeição. Grosso modo, é um perfume que, embora distribuído mundialmente, ele é destinado a poucos. Alguns pensam que é para aquele homem macho alfa, ou então para aquele homem mais embrutecido, ou então para aquele homem que é capaz de mostrar um desenho muscular explodindo do próprio corpo. De qualquer maneira, este perfume é um token que se ergue aos céus
no conhecimento de Pierre Bourdon, um elo quase que sacerdotal, conforme eu disse na introdução, no uso dos aromas dado aos deuses, como também destinado a estar junto das cortesãs. Nele, os céus e a terra se encontram. A arte, o belo, o selvagem, o sedutor. Quando da época de sua elaboração, aqueles que estavam no círculo mais fechado de seu desenvolvimento costumavam vê-lo como um suco absolutamente poderoso, carnal e até preocupante. Foi em 1981 que foi lançado no Opéra Comique de Paris. Foi dado a apresentar este perfume que lhe atrairia muitos homens. Couros realmente encontrou sua audiência imediatamente. O tom foi dado graças ao anúncio e ao slogan que acompanhava uma espécie de libertação. Um homem vestido de branco está de pé sob um céu azul. Couros foi designado como o perfume de deuses vivos. O homem aparece então tal qual um deus grego, viril, forte e desportivo. Mas vamos conhecer Couros em um pouquinho mais de profundidade. Virilidade. O que é essencial para se ter virilidade? É ela simplesmente algo à disposição de todas as pessoas? Pensemos um pouco em termos de alguns valores, como, por exemplo, a coragem. Etimologicamente, essa palavra poderia se referir ao latim cor. Está correto, coração. Mas suas raízes vão mais fundas, vão, propriamente dito, à herança grega. Provém, na realidade, de kuroi. Kuroi quer dizer aquilo que vem do coração, mas era utilizado para designar os atos de valentia e coragem absolutas, os atos em que deuses vinham a ajudar a humanidade. E também se refere a uma espécie de arte da qual é história, da qual Yves Saint Laurent se inspirou para fazer este perfume. E conforme ele disse, imediatamente ele já tinha o nome: Couros. Horas, a palavra coragem vem de kuri, ago. Ago, em grego, significa eu porto, eu trago, está em mim. E assim, naqueles tempos antigos, da Grécia antiga, arcaica, havia chamadas kuriagia, que queria dizer um ritual de coragem pelo qual os homens deveriam passar. Na realidade, estes deuses que evocavam, que os homens pediam ajuda, eram evocados e os homens pediam ajuda,
Eles vinham ao mundo dos mortais para ajudar a humanidade. Kuros está etimologicamente ligado à palavra dos Hori, ou através de suas ações virtuosas. Mas em si, do que é que se trata isso tudo? É necessário observar que Kuros carrega em si uma ordem hierárquica que faria qualquer um daqueles homens daqueles tempos sentir a vida extremamente monótona em nossa sociedade. Desprezando-se os fatos ligados à criminalidade e outras coisas, que são destituídas, que têm uma vacuidade total de valores. Kuros implica em uma outra ordem de fatores, que na realidade traduzem uma escala diferenciada de valores para pessoas diferenciadas. Não me interpretem mal, mas a sociedade de hoje, com os valores rasteiros, principalmente aqui no Brasil, nada tem a ver com a concepção que está dentro deste perfume. No menos, Kuros é um perfume de deuses, de valorosos homens e de sua unidade no campo de batalha. Ele é um perfume que quebra a ideologia e lança os fundamentos de uma sociedade que tem posições e que somente os melhores, os que têm mérito, ocupam os melhores lugares. Kuros é um perfume para poucos, absolutamente conscientes de sua natureza divina, de seu corpo divino e de seu dever divino. Vindo daquele berço, Kuros não aceita a modernização das leis para benefícios de poucos, mas é regulado por uma lei maior, uma espécie de constituição interna que leva à frente a defesa verdadeira e integral para aqueles que são mais fracos. Por expressar a força, Kuros tem sido indicado para ser usado pelos mais fortes, pelos mais grossos, pelos mais rudes, pelos mais musculosos, tantas coisas, mas nada está mais distante da verdade grega. Kuros, na realidade, ele é para aquele homem corajoso, valoroso, que tem princípios, que vem de geração a geração e está pronto para uma entrega. Kuros tem muitos aspectos. Nele, os céus e a terra se unem com o objetivo daqueles que têm mais coragem. O padrão de elementos mais leves se funde com os de maior peso. Ele procura trazer desde os elementos celestes mais alvos até os terrestres mais escuros e misteriosos. Devido às facetas que nós temos nele, que nos parecem obscuras, e são obscuras devido ao nosso distanciamento, literalmente um distanciamento da cultura helênica. Muito embora somos herdeiros desta cultura e deveríamos conhecer muito mais para saber de onde viemos, a mente do nosso Ocidente está sempre
através de seu contínuo, aspas, método de tornar a sociedade melhor, está sempre desprezando os valores iniciais. Então, começa a atribuir a ele características que jamais fazem parte de sua estrutura. O que nós encontramos, na realidade, em alta profusão, são formas rasas de descrever aquilo que não se conhece. Bem, tendo dito isso, vamos falar um pouco o que Kuros trouxe a mim. Eu vou colocar um spray. Uau! É como adentrar em um outro mundo. No meu sentir, Kuros abre com um frescor floral, extremamente aromático. Ele tem um tom levemente verde e terroso. Ele em si, eu havia colocado um pouco já há algum tempo aqui na minha mão. Existe aqui nele uma conjugação simultânea do vetiver e do musgo de carvalho, na minha opinião. E a presença floral, que é levemente doce. Antes de prosseguir, quero lembrar que eu estou utilizando a versão reformulada do perfume. Então, existem algumas diferenças para vintage, mas ainda existe muito de Kuros dentro deste frasco. Muito. Ainda é ele. Bem, esta leveza floral, ela é levemente doce para mim. Ela tem esse caráter de perfume. É limpo, contudo as notas do vetiver e do musgo, que já aparecem de cara, eles vão na direção da pungência. Esta parte floral, apesar de apresentar leveza, com o passar do tempo, ganha um corpo que se traduz como sendo um blend, uma mistura. E este blend me dá um tom róseo à fragrância. Eu acredito que Yves Saint Laurent deve ter especificado que esse perfume deveria ter este tom se não tivesse exatamente a nota, porque a rosa faz parte do símbolo de vida que Saint Laurent utilizava para exprimir a delicadeza. Neste princípio, nesta parte da atuação do musgo, eu vejo nele um pouquinho de semelhança, muito pouca semelhança com o Tsar, da Van Cleef Arpels. Mas observe, não podemos nos deixar enganar, não é? Porque, apesar deste subtom verde, o que predomina nele é em cerca assim, de aproximadamente 15 minutos a corporificação de um floral róseo, fresco, levemente doce. A distância, como estou sentindo aqui, Kuros chama a atenção nesta fase pelo caráter do musgo de carvalho
com frescor. E do vetiver também. Tudo isso com muito frescor. O perfume me evoca, neste momento, algo de surreal que não encontramos exatamente na face da terra. Ele se torna uma leveza floral úmida com algo mais terroso e fechado. Seria uma espécie, para mim, de solo divino, uma espécie de lama semi-aquosa, perfumada, uma lama rósea. Esta impressão é dada pela presença dos aldeídos que transformam o tom floral para o vetiver, ao mesmo tempo que também se ligam a este lado do musgo. A presença do aldeído neste perfume dá um caráter particular, algo como o centro da terra, que o lança para fora, ou melhor, o relança para o espaço com características, às vezes, metálicas. Assim, esse tom floral, que de início era bem claro, bem limpo, bem transparente, continua com estas características, mas este róseo passa a ser algo também metálico. Para ser mais preciso, todas as notas que estão aparecendo neste momento adquirem um certo caráter metálico no meu sentir. A lama que eu me referi, aos poucos, vai mudando para alguma coisa como sendo um creme de barbear, uma espuma extremamente densa, prefigura a mente de Kurosu e consegue, de forma magistral, dar uma impressão ao mesmo tempo que traz dentro de si uma lâmina de caráter metálico, algo assim, como cheiro metálico. É o que eu sinto neste momento, nesta pequena abertura. Esta sensação somente é existente quando você tem aquela alta quantidade de espuma por todo o seu rosto, ao mesmo tempo que tem a frieza da lâmina passando. É uma espécie de mistura de aroma floral com sabor metálico. Kurosu tem uma mágica dentro de si, dentro do que, vamos dizer assim, se você está num ambiente fechado, vai sobrepor, por exemplo, a densidade. E se ao mesmo tempo você sair e ir para um local onde há o vento passando, você vai sentir muito mais o lado floral. Aconselho a você que está iniciando, se puder, no seu primeiro spray, para você não se assustar, porque isso tudo é muito pungente, aplicar onde haja a passagem do ar. O que fica bem perceptível em Kurosu é que ele é um perfume denso e lento, exatamente como se você estivesse numa situação de sonho, onde você corre, e os movimentos são lentos, eles são pesados. Ele não tem o dinamismo que você encontra nas fragrâncias de hoje, algumas águas de chuchu, inclusive. E é por isso que esta densidade dele, o que poderia ser o extremo, digamos, do barbershop, se transforma na lama que saiu de uma explosão vulcânica. Interessante notar que, aos poucos, este leve doce floral, devido à densidade, se torna como algo semelhante ao mel ou a uma espécie de néctar. É um néctar. A tradução assim que poderíamos dizer néctar dos deuses em um perfume. A civeta, para mim, ela melhor se pronuncia a partir dos 35 minutos. E
35 minutos ou a partir de 1 hora e daí para diante. Esse é o lado mais conturbado de Kuros, na análise desse perfume que nós temos aqui. Porém, a minha conclusão é que se trata de uma intenção, né, de se dar uma nota na composição, entendida neste momento como um corpo, ou o aroma de um corpo que não foi lavado, né, que não está banhado. Esta impressão que está dentro do perfume, que muitos não gostam, na verdade, trata-se de um blend a ser construído, porque vai depender da pele de cada pessoa, do momento de cada pessoa. O que eu quero dizer é que este blend é uma mistura, é uma miscigenação com o próprio odor corporal de cada pessoa, dando então a ela mais do que em tantas outras fragrâncias que nós temos, o caráter animalesco, o caráter selvagem, o caráter indomesticável. Está aqui, então, iniciando uma fase sinistra do perfume. Até este momento, nós estivemos numa fase onde há um encontro entre os homens, os jovens, os kuroi. Mas agora, uma outra fase é iniciada. Quando o orris começa a agir sobre a fragrância com maior intensidade, lhe dando um caráter powdery, isto é, literalmente de pó, areia, terra com musgo, que a civeta também começa a se pronunciar. Trata-se de um momento, na realidade, de uma batalha dentro do perfume, como um soldado que está lutando na guerra. A fragrância se torna aquecida pela canela, pelas especiarias em si, pela tênue presença do couro no meu sentir e a baunilha, ou seja, a própria armada da base, em conjunto com a civeta, é que começa a aparecer. É um momento como se fôssemos enfrentar o Minotauro, é um momento que quer expressar o suor e o cansaço. Não menos expressa corpos que ficam se roçando, o cheiro proveniente de vontades bem uterinas, o calor emitido por corpos aquecidos em entranhas. Faço notar que, neste momento, não se trata de um odor corporal de uma parte específica, mas o resultado final de um enlace. A partir de então, o perfume começa a ser mais amigável. Ele se torna mais apreciado. É, portanto, nesse momento que temos a fase realmente da atração. Exatamente neste momento que a existência do corpo molhado de suor fará com que Kuros se torne um magneto, um ímã para mulheres que têm suas endorfinas explodindo. Kuros permanecerá neste estado por horas, sem fim, exalando. Os corpos que se entrelaçam expressam o ritmo e Kuros continuará ali presente, exalando. Ao final, Kuros nos traz o retorno ao princípio, ao início de todas as coisas, como sendo aquele momento de retorno de alguém que vem de uma batalha, de uma conquista. O seu descanso, o descanso deste homem é reclinar a cabeça sobre os seios da sua amada, volumosos que o aconchegam, e ele sente uma gota de suor escorrer
escuta o coração bater e ainda com a respiração descompassada, ofegante, ele percebe, ela ainda vive. Que bom. Hora de recomeçar tudo de novo. Mas, indo além do que já estamos vendo neste coração de Kouros, ele expressa três aspectos do amor grego, porque Kouros, na realidade, fala do amor. Três aspectos que são chamados de ágape, de filéu e de eros. Aliás, quando de sua construção, quando era um projeto, Kouros era chamado de eros. Ágape é o amor que somente pode ser sentido através de uma ligação divina. E isto está colocado em sua abertura através da leveza floral, através do branco particular, através do que é límpido nele. Filéu, que é o amor de amigo, que é daquele que defende o amigo, defende seus irmãos, da natureza da própria lealdade nas batalhas e na luta da vida. E isto está também colocado através do musgo de carvalho, através do vetiver e pela sua imanência durante todo o perfume. Eros, que se refere ao amor corporal, o prazer físico e mental, justa recompensa aos homens de valor. O amor físico, aquele que pode ser partilhado entre um homem e uma mulher, está no caráter animal, através da entrada da civeta e de uma mágica de odores particulares de cada pessoa. Kouros expressa que tais homens não são necessariamente rudes, mas são necessariamente inteligentes e valorosos. Vejamos como o amor tudo permeia em Kouros. Seu berço cultural é helênico. O valor destes homens, seu berço cultural é helênico. Sua ligação é divina, assim como o próprio belo o é. Não necessariamente o que é bonito ou lindo, mas me refiro ao belo. Ele conserva os valores de berço. Ele é valente, ele é corajoso, sem ser estúpido. Seu corpo não é necessariamente uma massa muscular, mas antes representa a flexibilidade, a endurance. O campo físico, ele é atraente pela sua própria excentricidade e sabe quem está à altura de sua presença. Estará com sua amada como se fosse a primeira noite, como se fosse a última noite. Ele não deixará uma só gota desperdiçada para o dia seguinte, porque é assim que ele enfrenta as batalhas. Ele nunca e jamais pensa em perder. Assim se expressa a sua própria virilidade, que está muito mais ligada ao valor intrínseco, à expressão e à vivência de uma noite como arte, como obra-prima, que ele se diferencia. Bem, ao final, quando sinto Kouros, eu sinto baunilha e tonka. Novamente nesta fase, e de forma muito interessante, existe um certo reaparecimento daquela parte floral, novamente, e agora, com nuances, possivelmente, do lírio, a composição se torna um pouco mais herbal. Ela é como
como na sombra de uma árvore, com um pouco mais de frescor, talvez. Não muito acentuado, apenas uma pitada de frescor. A predominância, neste momento, é de um tom verde. E uma coisa interessante, Kuros exala em todas as partes. No mais, amigos, não quero me estender muito sobre o perfume. Haveria muito o que falar sobre ele. Sobre o momento que ele chegou no Brasil e como era aqui esse Brasil. Como foi esta recepção. Não há tempo para isso. Mas, algo eu posso dizer a vocês. Kuros é uma escola. É uma obra de arte. Assim como Yves Saint Laurent tinha inspirações, ele era uma profusão de inspirações. Estas coisas foram conciliadas dentro deste perfume. Eu pergunto, será que eu posso somente utilizá-lo no inverno? Que tipo de perfume é esse? Quando usar? Eu vou deixar esta questão para que você descubra. Dou-lhe uma dica. Kuros, ele gosta, ele brilha, com um corpo quente, suado. Faça sua pesquisa. E não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal. Vamos estar compartilhando conhecimentos, as experiências, tantos perfumes para homens, mulheres. Temos para todos os gostos os perfumes. Gostaria também, se você quiser participar lá no Facebook, Perfume Point, eu estou lá. E vou deixar aqui o meu beijo para vocês. E até a próxima. Tem muito mais vindo. Tem muito trabalho a ser feito. Tenho. Que bom ter estado com vocês.